Olá, tudo bem? Eu sou o Vanderlei e nesta videoaula nós iremos tratar sobre grandezas elétricas. Medição, basicamente, medição das principais grandezas elétricas. Quais são elas? Tensão, corrente e resistência. Então o que acontece? Nós iremos começar aqui por tensão. A tensão, nós podemos ter dois tipos de tensão. Nós podemos ter a tensão de corrente alternada ou a tensão de corrente contínua. É importante ressaltar que a unidade da tensão é o volt. A tensão alternada e a tensão contínua, para nós compreendermos melhor ela, seria interessante, é interessante que nós possamos observar essa tensão por um instrumento chamado osciloscópio. Então aqui nós temos uma representação da tensão em função do tempo, onde a tensão, ela aqui nesse caso está representado uma tensão contínua, então ela não varia em função do tempo, em qualquer instante de tempo é o mesmo nível de tensão, chamado de tensão contínua. E nós temos um outro tipo de tensão que ela alterna em função do tempo. Ela faz um ciclo desse aqui, entre o mais e o menos, entre o ciclo positivo e negativo, ela faz esse ciclo 60 vezes por segundo. É o que nós conhecemos por frequência, ou mais precisamente Hertz. Então, a frequência na nossa rede, nas nossas casas, é 60 Hz. No mundo, no geral, a frequência fica entre 50 e 60 Hz. Também, se formos analisar matematicamente isso daqui, pode ser representado por uma senoide, por isso também é chamada de tensão senoidal. Para medir tensão, é importante saber o seguinte, o nosso aparelho de medição, no caso o voltímetro, ele deve estar conectado em paralelo com a carga. Então aqui você tem uma tensão, uma fonte de tensão, alimentando um resistor. Então temos um circuito aí onde um resistor está sendo alimentado por um determinado nível de tensão. Como que eu faço para medir? Simplesmente eu conecto as pontas de prova do multímetro e do multímetro nós conectamos no circuito em paralelo. Lembrando que diferença de potencial, então se há uma diferença eu tenho que ter um ponto e uma diferença desse ponto. Então eu tenho que ter duas pontas de prova, sempre conectado em paralelo. Isso aí nos faz lembrar que se não houver diferença de potencial, não há tensão. Se não há tensão, não há corrente, tá bom? Por isso que muitas vezes você encontra casos em que a pessoa está tocando em um condutor energizado, porém ela está de bota, isolante, algo do tipo, e aí ela não toma choque. É necessário haver uma diferença de potencial. Outra informação importante é que se essa pessoa está tocando em um único ponto energizado e não tem diferença de potencial, e logo em seguida ela toca num ponto aterrado, aí sim vai haver uma diferença de potencial e ela vai aí sofrer um acidente, um choque elétrico, ok? Corrente. Então vamos falar sobre corrente agora. A corrente também, basicamente, ela tem origem na tensão. Então se a tensão é alternada, nós vamos ter uma corrente alternada. Se a fonte da corrente, a origem dela é de uma fonte de tensão contínua, nós vamos ter uma corrente contínua. A unidade da corrente, ampere, é representada pela letra A, assim como volt é representado pela letra V. Muito importante, se nós formos usar um amperímetro convencional, a corrente elétrica ela tem que passar por dentro do equipamento. Ele tem que estar em série com o circuito, não em paralelo, como no caso da tensão. Vejamos. Então aqui eu tenho um circuito. Esse circuito ele foi aberto, foi interrompido. E aí eu conecto uma das pontas de prova do amperímetro e a outra ponta do amperímetro retorna no circuito. Então o que acontece? Essa corrente ela vai passar por dentro do amperímetro e retornar para o circuito. E aí o nosso instrumento consegue medir essa corrente elétrica. Agora vamos falar sobre resistência. A unidade da resistência é o ohm. Então, sempre que nós formos medir um circuito, uma resistência em um circuito, o que é importante saber?
é importante que você desconecte a fonte de tensão. Jamais você deve medir um circuito qualquer, a resistência de um circuito, com ele energizado, senão você pode até estar danificando o equipamento e, sem sombras de dúvida, você também não vai ter uma medição precisa. Então você desconecta a fonte de tensão, desenergiza o circuito e mede o componente em específico ou o circuito que você quer, mas com um multímetro em paralelo, assim como na medição de tensão. Beleza? Agora nós vamos para a parte prática. E assim finalizamos a nossa videoaula. Espero que você tenha aprendido e, em caso de dúvidas, não deixe de contatar o seu professor tutor. Um grande abraço e até breve. Obrigado.